O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta São Paulo Companhia de Dança com o podcast Contos do Balé. Hoje com a história de Paquita. Olá, eu sou a Inês Bogea. Eu sou o Dipa. E juntos vamos contar para vocês a história de Paquita. Uma cigana cuja história se passa na Espanha e a narrativa revive as glórias do primeiro Império Francês. Esse balé tem 2 atos e 3 cenas e estreou em 1846 na Ópera de Paris, com coreografia de Mazilier, libreto de Fauché e Mazilier e música de Deudevez. Ao longo dos anos, vários coreógrafos fizeram sua versão e você poderá conferir, quando quiser, a da São Paulo Companhia de Dança. Uma curiosidade: em maio de 1918, a bailarina Ana Pavlova dançou uma versão do primeiro ato desse balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vamos ouvir essa história? Todos sabem como ele morreu. Foi em Vale dos Touros, nos arredores de Saragoça, tarde da noite, numa emboscada anos atrás, quando a Espanha estava tomada pelas tropas napoleônicas. Voltar a estas bandas deixava arrepiado o seu irmão, o general e conde d'Herville. Mas aquele dia era muito especial. Ali seriam seladas as promessas de casamento entre seu filho Lucien e Dona Serafina, filha de Dom Lopes, governador da província espanhola. O Vale dos Touros era famoso pelos ciganos que passavam por lá, como Inigo, chefe de um bando conhecido por seus golpes. Vendo a aproximação dos nobres, ele também desceu a encosta para se juntar à festa com todos os seus amigos, prontos para se divertir e ganhar algum dinheiro, se possível. A música começou e ele chamou todos para a dança. Só faltava Paquita, uma cigana muito bonita que encantava Inigo. Por onde andará? Pensava ele, sem ver quem tinha bem à frente. Ali estava Paquita, firme, com os olhos atentos de quem já enfrentara muitos desafios, pronta a desafiá-lo. Assim como surgiu, também sumiu. Queria ficar um pouco sozinha. Sentia algo de familiar naquele lugar. Andava fixada numa pequena foto do pai, que carregava como um talismã. A imagem dele trazia-lhe uma lembrança mal compreendida dos anos passados. A festa ia começar. Sentados na praça principal, os nobres exibiam-se orgulhosos. Mas foram os ciganos que tomaram o centro da cena, e Paquita girava com eles na praça. Lucien não deu muita importância a ela num primeiro olhar, mas quando chegou perto, com o chapéu na mão, percebeu sua beleza. Mesmo num relance, ela era muito diferente das outras ciganas que já havia visto. E para lhe impressionar, lhe deu uma bela gorjeta. Inigo, de sua parte, viu que mais dinheiro poderia sair dali e mandou Paquita voltar à dança. Ela estava dividida, queria dançar, mas não gostava de pedir dinheiro. Já Inigo estava longe de ser tolerante nesses assuntos e exigia obediência de todos. Pegou Paquita com força pelo braço para dizer que não iria aceitar essa insolência. Lucien não gostou do que viu e se levantou em defesa da cigana. Isso é um absurdo! A confusão estava armada e Inigo se pôs em pronto de briga. Ele não ia perder tempo. Essa era uma prática entre os ciganos.
Como se não bastasse, ele viu que Paquita se aproximava de Lucien para lhe mostrar seu talismã. Ele arrebatou das mãos da cigana com violência. Foi Dom Lopes, o governador, quem interferiu para acalmar os ânimos. Mas ele não teve muito sucesso. Iñigo não estava disposto a ceder. Silenciosa, controlada, mas ardendo de raiva, Paquita voltou para a dança. Com seus passos sempre elegantes e o torso sinuoso, ela atraía todos os olhares para si. Sua dança era envolvente e vibrante. O conde e sua família preparavam-se para sair quando o governador os convidou para jantar em sua casa. Desculpando-se, preveniu-os que se deteria alguns instantes para colocar as coisas em ordem. O plano, porém, era outro. Sozinho com Iñigo, horas antes, o governador lhe passara a missão de matar Lucien, pois não queria que sua filha se casasse com ele, e para isso não haveria melhor motivo do que ela, Paquita. Quando a confusão maior passou e as pessoas começaram a se afastar da praça, Lucien se aproximou de Paquita e convidou-a para fugir com ele. Ela recusou, mal o conhecia, e logo se afastou. Então ele se afastou também, pois não podia mudar de uma hora para outra a natureza das coisas. Iñigo não só ouvira essa conversa, como correu para contar ao governador o que acontecera. Ele então armou uma cilada, anunciou que o conde francês estava de partida e pediu que o povo lhe oferecesse uma cesta de flores. Logo, um soldado passou pela praça recolhendo ramalhetes entre os presentes. Todos somados formaram uma linda cesta, mas faltava o de Paquita. Ardiloso ao extremo, o governador mandou entregar o ramalhete em nome dela a outra jovem cigana, que, instruída pelo governador, o entregou a Lucien. Ele tentou refletir sobre o que havia mudado quanto aos sentimentos de Paquita, mas estava apaixonado por ela e seu coração batia forte demais. Eufórico, ele nem procurou saber das razões pelas quais ela havia mudado de ideia e logo aceitou o convite para ir se encontrar com ela. Lucien se despediu de seu pai, o conde, e prometeu que no dia seguinte encontraria todos em Saragoça para o baile de noivado. Seguiu então pela trilha por onde havia passado Iñigo e seu grupo. Paquita chegou a Choupana, onde eles passariam aquela noite. Estava cansada e triste, pensando em Lucien, quando escutou um ruído do lado de fora. Foi espiar e viu um vulto comprido, coberto da cabeça aos pés por uma capa e uma máscara. Ela ficou com medo e se escondeu. O vulto se aproximou da choupana e entrou junto com Iñigo. Quem poderia ser? Ao tirar a capa, a surpresa. Era o governador. Sem ser percebida, Paquita escutou a conversa. Tem de ser esta noite, dizia ele. Iñigo lhe mostrava um frasco de veneno. Recebeu ali mesmo algumas moedas do governador. O pacto estava selado com hora marcada para o crime. 00:00. O governador se despediu e 4 outros homens chegaram a seu comando. 2 ficaram na lareira com uma parede falsa que girava sobre si mesma.
outro ficou junto à porta e o restante cuidou do lado de fora da janela. Paquita tentou fugir sorrateiramente, mas acabou surpreendida por Inígo. Foi quando alguém bateu à porta. Era Lucien, radiante ao ver sua amada ali na sala. Imediatamente se dirigiu a Inígo e lhe pediu abrigo por uma noite. Paquita, embora contente, ficou surpresa com a visita, mas logo se deu conta da armação do governador quando Lucien lhe mostrou o ramalhete em seu nome. O que ela faria? Ao levar a capa de Lucien para guardar, Paquita a arremessou sobre a cabeça de Inígo como se estivesse flertando com ele. Enquanto isso, sinalizava a Lucien sem palavras do perigo que estava correndo. Sem entender o que acontecia, ele ficou atento àquela situação misteriosa. Quando Paquita e Inígo saíram para preparar o jantar, ele percebeu que as janelas e as portas estavam trancadas e que sua espada havia sumido. A ceia foi servida e, bem ou mal, tinha vinho e boa comida. Inígo se apressou em encher o copo do convidado o quanto pôde. Cada vez mais desconfiado, Lucien olhava para os lados. Paquita aproveitava cada minuto para tentar se comunicar com ele. Deixou cair uma pilha de pratos quando o chefe disse a Lucien que agora serviria um vinho especial. Enquanto Inígo, furioso, voltava-se para ela, Lucien aproveitou para trocar os copos. Naquela situação, ele não podia entrar em pânico. Convidou o cigano a continuar bebendo. Ele não se fez de rogado, tomou uns goles e tirou Paquita para dançar. Ela, de sua parte, continuava fazendo mais sinais para Lucien, que não sabia nem o que estava acontecendo e nem o que devia fazer para entender o que ela tentava dizer. A essa altura, quase meia-noite, Inígo zombava do rival, que ele imaginava indefeso. Mas foi ele mesmo quem sentiu o corpo entorpecido e caiu na cadeira, afrouxando a roupa para respirar. Com isso, deixou cair sobre a mesa o talismã de Paquita que havia confiscado mais cedo. Buscando alguma coisa para se defender, Lucien agarrou a pistola do cigano, mas ela estava sem balas. Depois de alguns segundos de desespero, procurando aqui e ali, ele encontrou sua espada no fundo do armário da sala. O relógio soou meia-noite. Lucien não teve tempo de reagir quando Paquita, já com seu talismã recuperado, colou o rapaz à parede da lareira, que girou sobre o seu eixo e os levou para fora da choupana, ao mesmo tempo em que levava os assassinos para dentro da sala. Os dois, Paquita e Lucien, fugiram sem uma palavra em direção a Saragoça. No salão de festas estavam reunidos muitos convidados. Jovens oficiais dançavam com as esposas dos generais e os velhos generais seguiam, cada um no seu ritmo, os passos das lindas senhoritas observadas pelos orgulhosos pais. Na companhia da futura nora e do governador, o general e conde d'Herville disfarçava sua apreensão pela demora do filho. Antes que ele manifestasse suas preocupações, Lucien e Paquita entraram esbaforidos. A surpresa foi geral.
Todos correram em sua direção, menos o governador, contrariado pelo fracasso de seus planos. No meio do salão de festas, com uma multidão ao redor, Lucien contou num minuto como Paquita salvou sua vida. Ficaram todos perplexos. Paquita queria ir embora, não suportava os olhares caindo sobre ela. Mas o próprio Lucien a deteve. Se ela fosse, ele iria junto com ela. A situação ficou constrangedora. Afinal, esta deveria ser a sua festa de noivado. Quem interveio foi a mãe de Lucien, conciliadora. Cuidaremos dela, que precisa de um gole de xerez e uma boa noite de descanso. Disse ao filho em tom que todos poderiam escutar. Mas lembre-se de que você está noivo de Serafina. Completou, sussurrando em seu ouvido. Tudo parecia bem até Paquita dar de cara com o governador, que ela reconheceu horrorizada. Denunciou então aos brados que havia sido ele quem contratara os homens para assassinarem Lucien. Uma balbúrdia tomou conta dali. O governador tentou fugir, mas foi preso pelos homens do general. Muito assustada, Paquita deixou o salão correndo, procurando a saída da mansão. Lucien correu atrás dela, mas não conseguia alcançá-la, até chegarem à escada principal, onde Paquita estancou, sem acreditar no que via. Na parede estava o quadro de um oficial muito parecido com o Conde d'Herville. O retrato era idêntico ao que Paquita carregava a vida inteira no peito. Coincidências se explicam e enigmas se resolvem num instante. O oficial do retrato, irmão do conde, era, na verdade, o seu pai. E ela, a única sobrevivente da matança de Vale dos Touros. Lucien e Paquita olharam um para o outro, aturdidos com tantas revelações. A vida girou. Cigana e condessa, condessa e cigana. Paquita começava, enfim, a ser dona de si. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Contos do Balé, hoje com a história de Paquita. Roteiro e direção, Inês Bogea. Vozes, Inês Bogea, Luca Baldovino, Luciana Davi e Rodolfo Dias Pais Dipa. Sonorização, Dipa. Arte da capa, Carolina Albuquerque. Essa é uma história inédita criada por Inês Bogea a partir deste famoso balé. Até o próximo episódio.